Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos ter dentro de instantes a comunicação ao país da Frente Patriótica Unida sobre a situação política vigente. Podemos começar? Muito boa tarde a todos e obrigado por responderem ao chamamento e estarem aqui presentes para o momento que se segue. Com permissão de Vossas Excelências, líderes da Frente Patriótica Unida, Presidente Adalberto Costa Júnior, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, se está correto. Excelência Presidente do Para Já Servir Angola, Dr. Abel Epalanga Chipucubuco, Excelência Presidente do BD, Bloco Democrático, Dr. Filomeno Vieira Lopes, Excelência Francisco Viana, eu sei que só gosta de ser chamado de Chico Viana, membro da sociedade civil. Com vossa permissão, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Lembrando que vai ser apresentada uma declaração sobre a situação política no nosso país e outros desenvolvimentos próximos da nossa realidade. No final da apresentação desta declaração, a declaração será sujeita à assinatura dos líderes da FPU, pelo que chamamos a vossa atenção. Queria também sublinhar que no final da leitura da declaração, feita a assinatura, os líderes tomarão algumas perguntas que se podem suscitar em função da comunicação que for ser feita. Pedimos a vossa atenção e convido já Sua Excelência Presidente da UNITA, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, coordenador da FPU, para a leitura da declaração. A vossa atenção. Eu posso subir. Deixa eu pôr aqui. Vou pôr aqui. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, aceitem os melhores cumprimentos que, em nome da Frente Patriótica Unida, dirijo a todos e a cada um de Vossas Excelências. A Frente Patriótica Unida considera oportuna esta conferência de imprensa para se pronunciar sobre si e sobre destaques da situação nacional e internacional. Ponto número 1. Sobre a legalização do Para Já Servir Angola. A 7 de outubro de 2024, o Tribunal Constitucional tornou público o despacho que legaliza o partido Para Já Servir Angola. A Frente Patriótica Unida acolhe com entusiasmo a legalização do Para Já Servir Angola, parceiro firme nesta frente, e considera-a como uma vitória suada dos seus membros no quadro da solidariedade da Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida felicita os membros da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola
pela sua resiliência nesta luta pela legalização, que durou cerca de 5 anos. A Frente Patriótica Unida apreciou a posição de pressão da opinião pública angolana, que sempre pôs em causa os chumbos do Tribunal Constitucional sobre a Constituição do Prajá, e está ciente que tudo fará para abortar os intentos do regime para combater a Frente Patriótica Unida e estimulará a unidade no seio da Frente Patriótica Unida. Ponto número 2. Sobre o censo populacional e de habitação. A Frente Patriótica Unida lamenta a desorganização manifesta no processo censitário de 2024. O governo falhou na programação, na logística e na gestão dos recursos humanos. Não tendo concluído o censo no prazo internacionalmente recomendado, está agora, apesar do seu alargamento, envolvido em muitas incertezas e dificilmente terá um resultado fiável e confiável, quer para entidades nacionais, quer para organizações internacionais. Todos vimos que o governo não proporcionou os meios materiais e financeiros necessários à realização do censo de forma exitosa, como aconteceu no último em 2014. A Frente Patriótica Unida exige a anulação do censo e a sua reformulação para ser executado de forma séria e credível, por forma a ser um instrumento útil para a gestão do país. Ponto 3. Insidiosa e pouco recomendável e pouco responsável afirmação do Sr. Presidente da República. O Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, não tendo nada de substancial para apresentar sobre o combate à corrupção, decidiu enlamear os deputados, lançando sobre todos eles a ignomínia e suspeição de que poderão estar envolvidos no tráfico de combustíveis. As suas palavras seriam uma forma de compensar as afirmações do seu auxiliar, chefe da Casa de Segurança, que acusou publicamente membros do Executivo, comissários da Polícia Nacional e generais das Forças Armadas angolanas de estarem envolvidos neste nefando tráfico. Fica claro para a opinião pública que o Presidente da República, diretamente ou através dos seus auxiliares, substitui-se ao Ministério Público, porque se acha senhor de todos os poderes. L'État, c'est moi. Significa, o Estado sou eu. A Frente Patriótica Unida insta o Presidente da República a informar à opinião pública e aos órgãos de justiça quem são efetivamente os altos responsáveis que estão implicados no contrabando de combustíveis. Ponto. Independência nacional. A Frente Patriótica Unida considera que a celebração dos 50 anos de independência nacional não pode ser um pretexto de glorificação do Partido-Estado contra o Estado Democrático de Direito, nem de exaltação dos feitos e figuras do país MPLA. Todavia, achamos que essas comemorações têm que ser inclusivas e devem permitir uma reflexão coletiva sobre o nosso percurso como povo e como Estado. A Frente Patriótica Unida considera que o país não deve continuar a viver a realidade virtual que o regime autoritário impõe a todos os cidadãos, através do férreo controle dos órgãos de comunicação social. A Frente Patriótica Unida apela a todos os cidadãos a conhecerem e a reivindicarem os seus direitos constitucionais na busca de melhores condições de vida. Apela assim ao povo angolano para que faça do 50º aniversário da independência o ponto de viragem para um regime que dignifique o esforço do povo para a conquista da liberdade, da democracia e do bem-estar. Ponto número 5. Sobre a situação em Moçambique. A Frente Patriótica Unida condena, nos termos mais veementes e enérgicos, os assassinatos políticos do Dr. Elvino Dias, assessor jurídico do candidato às eleições presidenciais moçambicanas, Venâncio Mondlane, e do Dr. Paulo Ngwambe, mandatário do partido Podemos, ocorridos no dia 19 de outubro de 2024. Estes assassinatos
são um ato de desespero do regime perante a onda avassaladora de apoio dos cidadãos moçambicanos, nomeadamente os mais jovens, ao movimento de alternância democrática em Moçambique. E é também a confirmação da vitória de Venâncio Mondlane, que se reclama justamente vencedor do pleito eleitoral de 9 de outubro. E é, ainda, a confissão pública de que Elvino Dias era considerado intrépido e determinado causídico, que detinha fortes provas da fraude e que seria uma peça-chave na luta pela verdade eleitoral que incomoda o regime. A Frente Patriótica Unida insta as instituições angolanas e a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, CPLP, a pronunciarem-se sobre os atentados à vida, sobre a restrição às liberdades de manifestação e a desvirtualização da verdade eleitoral. A Frente Patriótica Unida manifesta solidariedade com o povo moçambicano nesse tempo de se acabar com os golpes institucionais. É tempo destes golpes merecerem as mesmas punições que são aplicadas aos golpes militares. Os parceiros da Frente Patriótica Unida reafirmam o compromisso que levou à criação da Frente, pelo facto de responder à vontade da sociedade para a concretização da alternância política que o nosso povo reclama e de que o país tanto precisa para alcançar o desenvolvimento e o bem-estar das populações. Viva a liberdade, viva Angola, autarquias já. Muito obrigado. Tal como dissemos no princípio, o momento a seguir é para acompanharmos a assinatura da declaração pelos líderes da FPU. Vamos sistematizar.
tivemos a oportunidade de presenciar a assinatura da declaração. Feito isto, tal como anunciamos, os líderes da FPU têm algum tempo para tomar alguma pergunta, sugerindo que seja circunscrita na medida do possível aos tópicos que foram aqui elencados. Pedimos compreensão. É só, para o efeito, levantar o dedo, dizer quem é, de que órgão é e colocar a pergunta. Bom, meu nome é Coque, sou da Voz da América. Estou para proceder da frente esta conversa das autarquias, o que é que a frente está a fazer na prática para que seja uma realidade. O próximo, por favor. Dizer quem é, de que órgão. Simão Jesus, jornalista nacional. Há algum tempo o general Ricardo Pereira Furtado havia denunciado a questão do contrabando e a questão das armas ilegais no país. Há semelhança daquela denúncia ao Frente Patriótica Unida faz hoje, caso exige do Presidente da República que se mostre os rostos envolvidos no contrabando de combustível. Caso não se venha, conforme também se decidiu naquela altura, não se venham apresentar estes rostos, como é que a Frente Patriótica Unida vai se proceder com tantas denúncias de serem feitas e admitidas que o mesmo discutivo sem qualquer resolução? Bom, não havendo perguntas. Mais uma, talvez. Senhor Presidente, acho que não há mais perguntas por agora. Doutora Bela, podia melhorar aí para trabalho? Boa tarde. Primeiro, para esclarecer aqui, o apresentador enganou-se, o para já ainda não tem presidente. Só terá presidente quando tivermos o primeiro Congresso Constitutivo, que eu sou coordenador geral da Comissão Instaladora. Também houve duas perguntas, deixo uma para o Filomeno. Eu vou talvez abordar o problema das autarquias. Como é do conhecimento geral, é a Constituição que estabelece a institucionalização das autarquias em Angola. Então, tem um dever constitucional. E a Constituição não é para ser discutida, é para ser cumprida e implementada. Historicamente, todos sabemos que ao longo dos anos tivemos várias fases de aceso debate. E numa primeira fase, alguns anos atrás, não se punha sequer a dúvida de implementarmos as autarquias. Havia o debate sobre o gradualismo, mas não o princípio da implementação. Havia duas posições. O partido do regime queria gradualismo, sem determinar o número de municípios que evoluiriam e os que não. E o país quase todo achava que não devia haver gradualismo. Se considerar o gradualismo do ponto de vista da transferência de competências e prerrogativas dos outros níveis dos poderes para o poder de baixo. Até que
tudo isso abortou. A partir de 2017 voltamos ao debate e quase todos os projetos de lei relativos à institucionalização das autarquias deram entrada na Assembleia Nacional. Quase todos foram aprovados, os diplomas, com exceção do mais importante. Quando devíamos começar pelo mais importante, queria definir outras regras para as outras leis, que é a lei da institucionalização das autarquias, que até agora continua lá pendurado. Entretanto, é do conhecimento público que o partido no poder fez uma vírgula e inventou a questão de aumentar o número de municípios no país, quase a dobrar. E a pergunta fica, se tinham dificuldades com o conceito do gradualismo, não queriam todos os 164 municípios, agora que ficamos 300 e tal, como é que vai ser essa teoria do gradualismo? Como é que vai ser? E, por outro lado, a ideia de que a responsabilidade é da Assembleia Nacional é uma falácia. A Assembleia Nacional tem o grupo parlamentar maioritário. A Assembleia Nacional tem os órgãos, a presidente da Assembleia Nacional, que é do partido maioritário. A liderança do partido. Portanto, tudo o resto é falácia. O nosso entendimento é de que, como desde a independência o partido no poder tem exercido poder hegemônico a todos os níveis, hegemônico ao nível central, hegemônico nas províncias, hegemônico nos municípios, hegemônico nas comunas, e tiveram a experiência de 2022 que mesmo com falcatruas, por exemplo, aqui em Luanda só ganharam um município, não estão preparados para o imperativo de fazermos as autarquias. É só isso. Tem medo de perder a hegemonia do poder local, porque também, com os equilíbrios, fica muito difícil de fazer fraude nacional, porque as entidades locais estarão equilibradas. Portanto, no fundo é medo. O resto são sofismas. Indo para a minha pergunta, o que é que estão a fazer então? Portanto, o que nós temos a fazer é advocacia e lutarmos na Assembleia Nacional. Enquanto não conseguirmos na Assembleia Nacional forçar a aprovação da lei, dificilmente haverá. E, por outro lado, a advocacia para alertar os cidadãos, a opinião pública, os comentadores, jornalistas, para saberem a realidade. O problema é medo, mais nada. O Sr. Jornalista, muito boa tarde a todos os convidados desta sessão. Foi colocada uma questão pelo jornalista Romão de Jesus, do Novo Jornal, sobre se o Presidente da República não apresentar os aparentemente indiciados, não sabemos se já foram indiciados, mas aqueles que são supostos e que são suspeitos de estarem nesta operação do contrabando de combustível, o que é que faremos? Bem, em primeiro lugar é preciso tirar conclusões, não é? Nós instamos, de facto, o Presidente da República a denunciar esses nomes, porque isto clarifica a situação. Porque chegando à Assembleia da República e dizendo o que disse, todos os 220 e tal deputados são suspeitos. E isto não é bom para a transparência. Não é bom para a funcionalidade das instituições. E, portanto, se não se avançar mais que isto, nós estamos perante uma situação em que se podem tirar várias conclusões. Uma das conclusões é a própria conivência. Conivência, não é? É evidente que, pela experiência política que temos neste país, normalmente alguns atos
do Presidente da República, nomeadamente exonerações e nomeações, são condimentadas com algum carnaval, digamos, que se observa na mídia e na opinião pública. Mas nós precisamos de ter clarividência em relação a isto. Por outro lado, tira-se outra conclusão, que este combate em relação à corrupção não é sério. Não é sério. Não é? Se o Presidente da República não tiver a coragem de vir à opinião pública e falar. Há já muitas dúvidas sobre este combate. A opinião pública começa a ter a ideia de que há aqui uma deslocalização de interesses, meramente isto, e não propriamente um combate sério. E, portanto, caso o Presidente da República não se refira a este ponto, a opinião pública está disponível para tomar estas conclusões. Então, a pressão fundamental que a FPU pensa que vamos continuar a fazer, e não é só a FPU, isto é algo que diz respeito a todos os cidadãos, é a pressão sobre o Poder Judicial, a pressão sobre a Procuradoria-Geral da República para que isto, de facto, os processos. E nós, naturalmente, que não concordamos que este assunto seja um assunto em que se misture o Executivo com a Procuradoria. É importante que a Procuradoria, no seu papel de estar dentro do Poder Judicial independente, possa efetivamente executar com independência o seu poder, e todos aqueles que podem contribuir devem fornecer as informações necessárias. Portanto, vamos continuar naturalmente com a pressão até que este assunto e os assuntos correlativos que de respeito a toda a questão da corrupção sejam de facto esclarecidos ao povo angolano. Muito obrigado. Muito boa tarde à mesa, muito boa tarde aos nossos jornalistas. Antes de mais, eu gostaria de lembrar que eu estou a falar em nome da Movimento Nova Angola, que é uma das organizações da sociedade civil. E por isso eu queria ter uma palavra especial com os jornalistas, porque na realidade os jornalistas também fazem parte da sociedade civil e são um dos elementos fundamentais para a liberdade, para que a gente realmente consiga atingir aquela sociedade para a qual todos nós sonhamos. E 50 anos depois, chegamos à conclusão de que ainda não existe liberdade em Angola. E também não existe liberdade em Moçambique. E também, a nível dos Palopes, estamos muito mal. Iria, portanto, pedir o vosso apoio para a causa. Estamos todos na mesma causa. Se houver um jornalista que fala mal, é castigado. Se houver uma organização de jornalistas que vai acompanhar a oposição, é castigado. Então, afinal de contas, nós estamos todos, e vocês são os nossos aliados. Nós estamos juntos na mesma grande dificuldade. Estão-nos a faltar respeito. É impensável como é que 50 anos depois ainda estamos a pedir aquilo que é normal. Temos a nossa liberdade. E há uma pessoa só que comanda este país, que comanda a comunicação social. Respondendo à questão da Voz da América, eu gostaria de relembrar que os Estados Unidos da América gostam de se afirmar como os país do mundo livre. Então, a primeira palavra vai para o Sr. Presidente Biden. Sr. Presidente Biden, vem para Angola fazer o quê? Sr. Presidente, vem apoiar o quê? Vem apoiar a ditadura, vem apoiar os seus negócios, os negócios da sua família, vem apoiar o quê, Sr. Presidente Biden? Porque, na realidade, nós aqui, todo mundo sabe que Angola está num estado autocrático. Todo mundo sabe que nós estamos aqui a passar mal. Sr. Presidente Biden, o preto tem direito à democracia ou só na Venezuela é que você vai apoiar? Porque o Sr. Presidente Biden só está a apoiar a Venezuela.
Por quê? É seus parentes, escolheu porque eles são mais claros e nós no continente africano não temos direito à democracia. É uma vergonha, Sr. Presidente Biden. O senhor está a apoiar, por um lado, a democracia na Venezuela e aqui está-nos a deixar a falar sozinho. Está aqui a vir buscar o nosso corredor de Lubito, porque o senhor tem interesses, quer aqui vir tirar, mais uma vez, as nossas riquezas. Por isso, a primeira palavra, a Voz da América, vai para o Sr. Presidente Biden. O que é que vem cá fazer? Em fim de mandato, apoiar quem? Porque, na realidade, nós estamos aqui com grandes problemas de democracia. Por outro lado, nós gostaríamos de explicar ao Sr. Presidente Biden que na América, existem autarquias. Sr. Presidente Biden, o senhor diz que os senhores americanos dizem que são os líderes da democracia no mundo. Mas então em Angola não há autarquias? Por quê, Sr. Presidente Biden? O senhor é que lidera as Europas, lidera todo mundo. Mas aqui não quer democracia, não quer autarquias. But you, in United States of America, you have everything for you and nothing for us. Portanto, nós queremos saber por que o senhor Presidente da América quer autarquias na América, mas não quer autarquias aqui. Isso é uma grande pergunta que se põe, é uma pergunta que põe para a raça africana. O negro não tem direito a autarquias, é só para o americano. Na América todo mundo tem direito a autarquias, mas aqui em Angola nós não temos. Por isso eu estou a responder à Voz da América. Espero que o Sr. Presidente Biden e que o Sr. Trump olhem um bocadinho para a América, para Angola, de uma maneira diferente. Relativamente à questão de Moçambique, Sr. Presidente de Portugal, Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o seu pai foi governador em Moçambique. O senhor é um homem que toda hora diz que é de Moçambique. Esqueceu-se de Moçambique? Ou acha que em Moçambique nós temos que ter o terrorismo de Estado que está a acontecer neste momento? Moçambique, o Mondlane, coitado, até tem o nome, não sei se ele é familiar do Eduardo Mondlane, um grande nacionalista, mas a realidade é que todos nós estamos a ver que estamos com um problema em Moçambique. Um problema que já sofremos aqui. Um problema de roubo de voto. Um problema de terrorismo de Estado. E o senhor presidente do Podemos em Moçambique disse o seguinte: vamos aproveitar o momento. Está na hora de nos juntarmos a Moçambique. Todos temos que falar também, somos todos moçambicanos. Quando atacaram aquele artigo que disseram I am Charlie, quando atacaram o jornalista em França. We are Moçambique. Viva Moçambique, Moçambique, oiê! África, oiê! África, oiê! Não podemos deixar os nossos irmãos moçambicanos. Então a ideia é, em cada município de Angola, nós fazemos também aquilo que o nosso amigo Mondlane está a falar. Vamos nos manifestar. Eles não têm blindados suficientes para pôr blindados em todos os municípios de Angola. E Angola tem que estar em parceria com Moçambique. Nós temos, eu lembro-me agora, o meu tio Carlos Belibelô foi presidente dos Homens dos Palopes quando foi a libertação, no movimento de libertação. Estávamos juntos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Está na hora de aproveitarmos esse movimento revolucionário, esse movimento em que é possível derrotar, e nós todos temos que também estar juntos com Moçambique. Em qualquer aldeia de Angola tem que aparecer um cartaz, tem que aparecer alguém nas redes sociais, na nossa diáspora, um grande circulação para os nossos moçambicanos que estão a passar muito mal. Presidente Sissoko, está na hora de você também olhar para, não é só para Guiné-Bissau, está na hora de olharmos todos para uma democracia nos nossos países. O que está a acontecer hoje em Moçambique é o que eles estão a tentar ensaiar para amanhã nos dividir,
como querem dividir a nossa Frente Patriótica Unida, para depois dizer a UNITA tem X votos, o Parajá tem X votos, o Filomeno tem X votos, você não tem voto nenhum, e fazer aquilo que eles querem. Temos que nos unir. Aquilo que vemos que estão a fazer nos outros, está na hora de nos defendermos e defendemos, portanto, para isso. Senhor Presidente do PSD, Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, Senhor Coordenador do PSD na União Europeia, chama-se Sebastião Bugalho, um jovem de grande qualidade, acabou de entrar no PSD, ele era independente, agora já não é. Senhor Bugalho, Venezuela sim, agora não? Está na hora dos senhores defenderem também a liberdade em Angola, a liberdade em África. E hoje são-nos, senhores dirigentes de Portugal, hoje mesmo, ontem mesmo, mataram um africano, porque continuam a não conseguir integrar devidamente a nossa comunidade. É preto, mata. É preto, mata. É polícia, entra no bairro do preto, mata. Acabou, isso tem que acabar. Para isso temos que estar unidos, povo angolano com povo português. Viva o povo português, viva o povo africano, viva a aliança entre os povos contra os bandidos que querem saquear as nossas riquezas. E o que está a acontecer é que em Portugal, esses nossos marimbondos têm os seus sócios. Não querem defender aquilo que defendem nos outros países, mas aquilo que é para defender em Angola, a democracia em Angola, a liberdade em Angola, Tincelito, está esquecido. Você gosta de Moçambique? Eu voltei a falar, falei dos dirigentes portugueses. Senhor Presidente Lula, é verdade que os interesses entre Brasil e Angola são muito grandes, mas está na altura de o Presidente Lula, os dirigentes da CPLP, não olharem só pelos seus interesses, mas olharem para os interesses dos povos dos seus países. Nós em Angola podemos receber 10 milhões, 20 milhões de pessoas da CPLP, mas conforme está a nossa situação, nenhum português conseguimos receber como deve ser. Moçambique, nenhum português consegue receber, nenhum brasileiro. Portanto, está na hora, e faço um grande apelo, e vou terminar, para que haja uma união a nível da CPLP, da mesma forma que houve uma união anticolonialista, que haja agora uma união pela democracia, pela paz e pela dignidade do povo angolano, e do povo africano e dos povos da CPLP. Muito obrigado e viva a Revolução! Muito obrigado. Digníssimos jornalistas, eu não sei se as perguntas tinham terminado, mas é com alguma surpresa que nós temos assistido nos últimos dias a tanta especulação à volta da legalização do Parajá, da indicação do companheiro Abel para o Conselho da República, tanta interpretação, e os senhores não põem nenhuma pergunta agora que o têm à frente. Surpreende-me, e eu vim aqui para vos provocar, claramente, sem dúvida, para que não deixem a oportunidade perdida e para que não continuemos a mal servir com especulações a opinião pública deste nosso país. Porque está claro de ver os propósitos do regime, que nos últimos dias deram uma direção aos seus noticiários, no sentido de pôr em causa a firmeza e a pujança da Frente Patriótica Unida, a grande esperança de nos transportar para uma alternância segura para a democracia. A Frente Patriótica Unida representa para os angolanos o compromisso de trazermos à realidade uma democracia participativa, de realizarmos as reformas que o país precisa para o desenvolvimento. O partido que está sentado hoje na cadeira da governação mostrou que está incapaz de nos conduzir à Angola dos sonhos dos angolanos.
não aceita as reformas, tem uma Constituição atípica, tem um sistema eleitoral constitucional atípico e nós temos que trabalhar e lutar juntos para que possamos amanhã virar a página do subdesenvolvimento, da fome, da extrema pobreza e da miséria em que Angola se encontra hoje. Esta não é uma luta dos partidos políticos apenas. Esta é uma luta da sociedade no seu todo. E a sociedade angolana também tem que entender, em resposta ao jornalista da Voz da América, que uma parte do direito é a reivindicação pública, a pressão pública, as manifestações públicas, que o regime tem tudo feito para restringir, através da repressão das leis, da repressão policial. O que nós vimos como excessos em Moçambique é aquilo que se pratica aqui em Angola. E há muitas mortes já neste tipo de uso de um direito constitucional. Portanto, meus dignos senhores, é mesmo esta questão. Aproveitem o momento para vos esclarecer, saiamos daqui esclarecidos. A Frente Patriótica Unida é o grande movimento para a alternância e para a mudança segura que Angola persegue. Muito obrigado. Sim, faz favor. Nilza. Atenção, silêncio, por favor. Temos mais perguntas. Silêncio. Silêncio. Nisa, faz favor. Quais são os passos até a chegar no Congresso, quando é que já uma data para a realização do Congresso. A outra questão é, se vai continuar na Assembleia Nacional, durante este desafio que tem agora, não é? Ou se vai suspender o mandato. Relativamente à questão da FPU, ainda falta algum tempo para as eleições, já se pensa em tornar a FPU uma organização para que tenha participar nas Constatei, durante as últimas semanas, um alto grau de ansiedade que não se justificava, mas também me levou à conclusão de que, afinal, o para já vale alguma coisa. Legalização não é assunto. Assunto foi a não legalização, que nos levou a uma batalha de 5 anos, quase 6 anos, e de muita luta. E, felizmente, nós rompemos determinados preceitos que o próprio tribunal violava. É do conhecimento público que nós tivemos 2 reuniões com a juiz-presidente e a sua equipa do Tribunal Constitucional. E um dos debates foi que sempre que uma comissão instaladora não passava, proibiam-lhe de voltar com a mesma sigla. Aqui é o partido do meu irmão Filomeno, que era FPD. Quando voltou à carga, não conseguiu voltar como FPD. Teve que voltar como Bloco Democrático. Quem violava as leis era o próprio Tribunal Constitucional. Nós tivemos 2 reuniões de debate profundo sobre isso. Até que conseguimos provar que a lei apenas diz que qualquer sigla ou símbolos de uma comissão instaladora não pode ser confundível com símbolos de um partido existente. Ora, o Bloco Democrático, a FPD foi extinta, não havia nenhum partido FPD, se eles quisessem podiam voltar. E nós forçamos o tribunal a fazer essa nova interpretação, porque não faziam assim. E mais, nós fizemos o registro de propriedade intelectual da sigla.
O que significa somos os donos. Primeiro, não há nenhum partido para já, para que eles pudessem impedir. Segundo, somos os donos. E o tribunal teve que se vergar, teve que aceitar. E fizemos o processo normal e fomos legalizados, o que apenas foi injustiça. O que foi injustiça foi a não legalização. Mas isso tudo não levava a razões para tanta ansiedade. Nós estamos aqui, somos UNITA, para já, Bloco, Sociedade Civil, mas somos FPU. E nós na FPU, para nós do para já na FPU, é para ser mantida, reforçada, reformulada e, se possível, alargada. Portanto, a FPU tem que ser mantida, reforçada, reformulada e alargada. Portanto, esse é o nosso entendimento. Mas, como sabeis, os partidos não são como uma empresa que tem o dono, que depois o dono decide, a empresa vai andar assim. Não. O partido é um projeto comum de milhares de pessoas, com opinião própria e com voz própria. E com mecanismos de decisão. E é nesses mecanismos de decisão, com gente com voz própria, onde se tiram ou os consensos, ou pela regra das maiorias. É por isso que a UNITA vai fazer o seu congresso, o Bloco vai fazer o seu congresso, nós vamos fazer o nosso congresso, vamos tirar as ilações e as lições e vamos para frente. Tanto simples como isso. Também, já agora, para falar um bocadinho do Conselho da República. O Conselho da República é um órgão instituído pela Constituição, com prerrogativas para emitir pareceres não vinculativos ao chefe de Estado. E há duas modalidades para se ser membro do Conselho da República. A primeira modalidade é por inerência, ou pelas funções que desempenham no Estado, ou porque são presidentes de partidos com assento parlamentar. Eu já fui 7 anos membro do Conselho da República. 5 anos com o presidente Zé Eduardo dos Santos, 2 anos com o presidente Zé João Lourenço, até que fui corrido, ou fomos corridos da casa. Portanto, não é novidade, não é assunto sequer. Há uma outra modalidade que também a Constituição prevê, que é o presidente que tem um certo número de pessoas que ele vai buscar na sociedade civil, ao critério dele, vai nas igrejas, vai nos jornalistas, vai não sei onde ele entender. Portanto, é prerrogativa exclusiva dele. E é dentro dessa prerrogativa que eu recebi uma chamada do gabinete do presidente a dizer que, em função da vaga criada pelo passamento físico do malogrado Ismael Mateus, me convidavam para ir para o Conselho da República. Eu pedi algum tempo porque ia fazer consultas. Consultei o presidente do Bloco Democrático, o Dr. Filomeno Vieira Lopes. Consultei o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Consultei meus familiares. Consultei algumas entidades livres e públicas do nosso país. E, por fim, consultei os dirigentes do Prajá. E o resultado foi aceita. Eu aceitei. Não tem nada de especial. Não tem mesmo nada de especial. Até porque uma das questões que me foi colocada nessas consultas é: sim, senhora, vocês são todo o tempo críticos. Agora te dizem, vem aqui criticar aqui, nos dizer como é que devemos, depois você diz, não quero. Quero só criticar lá. Portanto, eu ouvi toda a gente. Não deliberei sozinho. E acho que é uma coisa simples, não merecia tanta ansiedade. A questão do parlamento. Eu, às vezes, que fico preocupado quando acompanho comentadores, pessoas académicos, dá-me a impressão que não fazem um pequeno esforço
de poderem eles próprios ler as leis, ler a nossa, para saberem do que estão a falar. Falam só. A lei é simples e clara. Não pode haver pessoas que estão no parlamento como deputados, eleitos pelas listas da UNITA e que ficam dirigentes de outro partido. É ilegal. É ilegal. Por que o Filomeno não entrou no parlamento? É porque ele quis continuar presidente do bloco. Porque senão não poderia. Por que o mais velho Justino Pinto de Andrade teve que deixar a liderança do bloco? Porque está na lista da UNITA. Obviamente, até a legalização não havia membros porque não havia partido. Agora vamos nos estruturar. Temos órgãos provisórios. E os órgãos provisórios, a breve trecho, vão convocar o Congresso. Todas as modalidades que implicam o Congresso. Quando me disse que não sou presidente, eu não sei se vou ser presidente. Vai ser de candidaturas múltiplas, pode surgir um outro presidente do para já. Não é verdade? E enquanto não temos o Congresso, enquanto não temos órgãos, enquanto não temos essas coisas todas, portanto, tudo está para ser debatido. Tudo está para ser discutido. O que significa? Vai haver um momento que vamos ter que sair do parlamento. Não sei se é já ou se é quando. Vai ter que acontecer. Ou então, a regra vai ser, quem quiser ficar deputado, fica e não entra nos órgãos do Prajá. Quem quiser entrar nos órgãos do Prajá, sai do parlamento, porque é uma questão legal, não é uma questão política nem de vontade. Portanto, é simplesmente isso. Muito obrigado. Relativamente à quantidade em função da publicação feita pelo Presidente da UNITA, como? A questão que eu faço é relativamente ao que está disposto na lei de partidos políticos, do artigo 33, a linha D, ou a linha B, o partido político que não participar por 2 vezes consecutivas, isoladamente, ou em coligação em qualquer eleição legislativa ou prática, com programa eleitoral, está propenso à extinção. Entretanto, na Constituição da Frente Patriótica Unida, encontra-se nesta situação, e sobretudo pelo que afloram os analistas, o Bloco Democrático. A julgar por esta particularidade legal, como a Frente Patriótica Unida pretende fazer para o caso de avançar com esta plataforma política nas eleições de 2026, tendo em conta esta situação. O Bloco Democrático terá de concorrer isoladamente, a UNITA vai formar uma coligação com o Prajá, ou como será a situação, dado o fato de que para o nosso, a nossa Constituição Jurídica não observa a Frente Patriótica Unida como um instrumento politicamente legal. Não tem apogeu jurídico. Esta é a questão. Caros jornalistas, eu estava a convidar o Dr. Filomeno Vieira Lopes a vir responder essa pergunta, mas o jornalista diz que a pergunta é para mim, eu tenho todo o gosto em responder, não tenho nenhuma dificuldade. Foi aqui afirmado que todos os nossos partidos terão muito em breve congressos. E, portanto, as modalidades de aplicarem uma decisão que foi aqui reafirmada, e a decisão é manter a Frente Patriótica Unida, são múltiplas. E, portanto, nós não vamos antecipar-nos aos congressos. Há várias opções de caminho. Mas estas todas estão sobre um elemento de decisão de manutenção da Frente Patriótica Unida. Então, meu caro jornalista, eu penso que está satisfeito. É claro que aquilo que for deliberado não vai colidir com a lei. Não pode colidir com a lei. Portanto, temos todos nós profundo conhecimento das leis e portanto, nós temos várias opções. Há um propósito, há uma vontade e, portanto, cada uma das nossas direções, no seu espaço máximo de representatividade dos nossos congressos, vão deliberar sobre as propostas que nós encontrarmos como melhor formatação para podermos responder aquilo que eu aqui chamei a atenção,
que é o atipismo da nossa Constituição. Eu não sei se os senhores jornalistas têm bem noção do que é mesmo este atipismo da nossa Constituição. Temos-lo dito várias vezes, mas nunca é demais voltar a repetir. A Constituição angolana e as leis complementares, eleitoral e portanto, da Comissão Nacional Eleitoral, são leis que permitem conflito institucional e que não são democráticas. Eu vou explicar com muito pormenor. O nosso respaldo legal diz que em Angola basta ter um voto mais do que qualquer partido para indicar o Presidente da República, que não é eleito diretamente, ainda por cima. Portanto, este é um outro elemento não completamente democrático e universal. No nosso país, o senhor Todo-Poderoso, Presidente da República, pela quantidade de poderes complementares que tem, não é eleito diretamente pelo povo. Isto é muito mau. Não presta contas, não sente a responsabilidade daquilo que é prestação de contas perante o povo. Ora, este facto pode ocorrer que exista na Assembleia Nacional uma maioria parlamentar a que ele não pertence. O que é que isto gera? Instabilidade política. E o exemplo melhor é a célebre negociação feita pelo Costa em Portugal, a que eles chamaram a geringonça, como os seus jornalistas sabem. Foram a eleições. Nas eleições o PSD foi o primeiro partido, penso que devem saber isso. O segundo partido foi o PS, mas quem formou o governo foi o segundo partido, não foi o primeiro. Em Angola isso era impossível. Em qualquer democracia universal isso é normal, porque forma governo quem tem maioria parlamentar para sustentar o governo. O nosso poder está feito de forma tal que o MPLA previu que ia perdendo e fez este golpe à Constituição. Que é preciso regressar à universalidade das leis. Portanto, aqui estão muitas questões em causa, senhores jornalistas, e no interesse dos angolanos, no interesse de uma verdadeira democracia, no interesse de podermos ter amanhã, não um partido que está mais preocupado em salvaguardar os seus interesses do que em servir o povo, em criar desenvolvimento, em não evitar as reformas sem as quais não é possível ter uma sociedade desenvolvida. Senhores jornalistas angolanos e angolanas que nos acompanham, sem autarquias não há desenvolvimento efetivo, não há participação do cidadão. Com a censura extrema da comunicação social que nós temos hoje, não há democracia, não há pluralidade. Com campanhas eleitorais em que os líderes dos partidos não debatem entre si, não há prestação de contas, não há esclarecimento do cidadão. Sua Excelência que está ali sentada não fez nenhum debate durante a campanha. Foi cobarde, fugiu a todos os desafios. É mentira ou é verdade? É verdade, pura verdade, completamente cobarde. E hoje fala com arrogância de uma cadeira que não lhe pertence. De forma muito clara, não gosta de ouvir isto, mas é pura verdade. Vamos repetir isto. Senhores jornalistas, eu vou expor-me. Eu tenho alguns jovens, fruto do sofrimento em que vivem, fruto de verem as suas ansiedades frustradas por um regime que não proporciona liberdade. Nós ainda hoje temos presos de consciência, para evitar que os senhores tenham a decisão de poder manifestar-se. Só por isso é que aqueles nossos jovens estão na cadeia. Aqueles jovens só estão na cadeia para que qualquer um de quem me acompanha hoje aqui a ouvir não tenha disponibilidade para ir para a rua. Porque se vai para a rua, o poder está-nos a dizer que ou morre, ou é espancado, é maltratado, é coartado das suas liberdades e ainda pode ser acusado de agressor do património público, porque é para isso que aquela lei foi formatada. E hoje Sua Excelência vai para o Parlamento agredir os deputados, responsabilizando-os de agressores do património público. Mas ele tem a obrigação de formalizar isto, se tem conhecimento de algum que o seja, de facto. Portanto, nós estamos aqui a ajudar a esclarecer os desafios que esta sociedade tem. São muito grandes. E a FPU tem o propósito firme, neste emaranhado de amarrado de leis não democráticas, manter a viabilidade de reforçar, fortalecer e continuarmos a caminhar da forma que nós encontrarmos a melhor abordagem debatida necessariamente nos nossos congressos. Eu penso que mais do que isto, eu não lhe posso responder. Muito obrigado.
Eu tenho uma questão, Jéssica Leonardo, Rádio e Extensão. Já muito se especula sobre a anotação do para já. E ontem mesmo analistas da Rádio Extensão garantiram que a Bélgica do Povo vai fazer parte do governo em 2027, quer seja do lado do MPLA, quer seja do lado da FPU. Que comentários faz a esta análise? E, por outro lado, o doutor nunca escondeu a vontade de ser Presidente da República. Agora que tem o seu partido, os angolanos podem estar confiantes de que vai se concretizar esse seu desejo em nome de uma causa maior? Doutor, tem uma questão adicional, Jerônimo Domiano, Rádio Empresa. A questão é, doutor, disse há pouco, está-feira prematuro para até responder algumas questões, mas o que eu quero saber, doutor, é se, de facto, se for confirmado como o presidente de um partido agora legalizado, vai concorrer com o seu partido ou o partido estará dentro de uma coligação? Essa é a minha questão que eu quero saber. Sim. Parece que agora os jornalistas acordaram e é bom. Os especialistas, segundo disse ontem, teriam debatido que eu vou estar no governo. Obviamente nós estamos a lutar para estar no governo, não é para outra coisa. Não é verdade? É por isso que fizemos a Frente Patriótica Unida. Portanto, nisso, fora disso, já foi dito, os congressos são soberanos e vão determinar. A nossa visão neste momento é manter, reforçar, reformular e alargar. Essa é a nossa visão. Se perceberam bem, a nossa sigla é para já servir Angola. E servir, serve sem muitas capacidades. Somos quantos milhões de angolanos? Se os 35 milhões de angolanos, todos quiserem ser presidente, fica como? Fica como? As pessoas podem servir em muitas capacidades. E por isso, não faz parte da minha agenda, das minhas preocupações. Ainda sou coordenador, nem sou presidente do Prajá. Portanto, até vermos, vamos deixar a história ocorrer, vamos ver os nossos congressos, que vão deliberar em liberdade, e as agendas depois constroem-se. Estamos ainda em 2024. Penso que o Bloco e a UNITA provavelmente fazem os seus congressos em 2025. Nós ainda não deliberamos, o órgão deliberativo que vai convocar o Congresso, ainda nem reuniu, fomos legalizados agora, vai reunir ou ainda antes do fim do ano ou no primeiro trimestre do próximo ano, para fazer a avaliação e convocar o Congresso. Portanto, temos tempo para tudo, o mais importante é queremos o bem do nosso país e o bem dos nossos concidadãos. Servir Angola. Vou insistir na questão. Eu perguntei que os jornalistas disseram que faria parte do governo, ainda que fosse pelo MPLA. Eu nunca estive próximo do MPLA. Portanto, não é por ali. Agora, deixem os analistas analisar. Deixem os confusos confundir. Portanto, é liberdade. Não é? Portanto, vamos ouvir. Agora, o que vai determinar é o curso da história. Obrigado. Bom, senhores jornalistas, os meus colegas pedem para dar também um esclarecimento relativamente às questões do Bloco Democrático. Realmente começamos a ficar com a sensação que a situação está muito difícil para o partido que está no poder. O que precisa da ajuda da oposição, eventualmente para criar o impressionismo de que efetivamente podem ganhar as eleições em 2026. E é por isso que analistas, e os analistas têm vários matizes,
coloco até a hipótese do Abel poder fazer parte do governo do MPLA. Isso aconteceu também comigo. Em 1992, nós constituímos uma coligação que se chamava AD Coligação. E fomos falar, naquela altura falámos com a UNITA, falámos também com o MPLA. O MPLA esteve nesta delegação com o seu burro político, dirigido pelo Kundi Payama, que na altura era governador de Luanda. E nessa reunião, eu ia dirigir a delegação da AD Coligação e outros colegas. Era uma coligação que tinha uma semana, pintada de fresco. E o Kundi Payama, logo no início da reunião, disse: bom, nós, o MPLA, vamos ganhar as eleições, e não há dúvidas. O Dr. Filomeno Vieira Lopes é um excelente técnico. Vai ser membro do governo. Vocês imaginem o que é que isto significa. Eu estava ali, FPD na altura, com os outros colegas, todos pintados de fresco na coligação, ainda não nos conhecíamos suficientemente, e o Kundi Payama diz imediatamente isto. Portanto, isto não é novo. Não é novo. Por acaso, eu, naquela altura, até consegui arranjar o único argumento possível para não criar a desconfiança dos meus colegas, porque eram todos, era para afinal, estamos aqui com alguém que vai alinhar com o poder. E eu disse ao governador Kundi Payama, que ele a mim tratou-me de camarada, imediatamente. O senhor governador sabe que eu fui eleito um dos administradores da Sonangol, de voto dos trabalhadores, 55% do voto. 1991 fui eleito, e essa conversa foi de 1992. E o senhor governador sabe, eu nunca tomei posse deste cargo. Sim. O senhor governador também sabe que eu nunca bati a porta do MPLA para pedir que me dessem este cargo que eu tinha direito a ter por eleição. Bom, ele aí engasgou-se e percebeu. Portanto, estas análises, etc., têm sempre um pano de fundo. Nós sabemos de onde é que vem. Temos que aguentar esta situação para esclarecer. Mas o pressuposto é este. É preciso arrastar a oposição no cabaz do MPLA para se criar o impressionismo que, sim, desta vez o MPLA ganhou as eleições. Mas nós temos um povo e estamos convencidos que isto não passará. Há questões pertinentes da democracia em Angola que não têm sido objetos de debate neste país. Inclusive aquilo que há pouco tempo o Presidente Alberto levantou, a questão do conflito de leis. E isto permite também contar outra história, que não vejo os seus jornalistas despertos. Todos nós sabemos que o poder quer saber como é que vai ficar a FPU para poder preparar a 12. Vai ser coligação? Não vai ser coligação? Qual é a 12 que tem que dar? Vocês viram que ficaram à espera até o último momento como é que seria a FPU em 2022 para preparar a 12. Vamos arranjar aí também uma outra frente que se pareça com a FPU para confundir, caso apareça o boletim de voto com uma FPU. E se aparecer comunista, qual é a 12? Todos nós vimos que surgiram 2 partidos à última hora, não é por acaso. Portanto, são jornalistas. Vamos aumentar um bocadinho a nossa capacidade política de análise, olhar para os factos políticos, para podermos fazer perguntas apropriadas. Mas deixa-nos contar-vos que em 1992 a lei deste país dizia, como é a lei portuguesa, porque foi praticamente uma cópia, que constitui-se uma coligação para efeitos eleitorais. Mas depois, no Parlamento,
O que aparecem são os partidos que a constituem e que foram eleitos. O que é que aconteceu? A decoligação era uma coligação eleitoral, foi eleito um deputado da FPD, muitos são jovens, mas meus jornalistas mais antigos, nunca ninguém viu a FPD no Parlamento. Houve uma violação flagrante. Nunca nenhum jornalista perguntou ao Presidente da República, perguntou ao Presidente do Parlamento por que razão não está lá a FPD. E os jornalistas, em princípio, devem conhecer as leis. Devem ter cultura de direito para poderem fazer perguntas. E não ficarmos aqui na especulação. O jornalismo não pode viver de especulação. Tem que viver de conhecimento. Porque senão não vamos lá. Porque senão estamos a contribuir para certas agendas nefastas para o desenvolvimento democrático do povo angolano. E isto aconteceu. Nós batalhamos. Numa altura de contexto de guerra. E que o presidente da Assembleia Nacional, que até tinha um parecer do Tribunal contra isso, que até tinha um parecer da primeira comissão do Parlamento contra esta atitude do Presidente da República, escreveu para nós e disse: senhor secretário-geral, na altura nós só tínhamos secretário-geral da FPD, não continue com seus exercícios epistolares, senão vou-lhe responder com silêncio. E disse mais: eu não sou obrigado a seguir o parecer da primeira comissão da Assembleia Nacional. Porque nós arrancamos esse parecer do deputado Diógenes Boa-Vida. Portanto, vocês estão a ver violações flagrantes à Constituição. Não, a gente não vê uma pergunta aos órgãos de direito, Presidente da República, Assembleia Nacional, sobre isto. E esta nossa a lei depois foi reformulada na vontade do Sr. Presidente da República. E praticamente hoje uma coligação é transformada num partido político. Isto são as questões da democracia, que deviam fazer objeto de perguntas constantes para rompermos com este tipo de formulário. Nós assistimos às eleições portuguesas, a decoligação juntou o PSD e juntou o CDS. Quem é que está no Parlamento? O PSD e o CDS. Por que é que se faz uma lei assim em Angola? Para tentar evitar as coligações eleitorais. Então, isto é que são os problemas da democracia. Portanto, nós, o Bloco Democrático, tem um acordo e uma proclamação constituída para essa legislatura muito clara. Estamos todos aqui na FPU. Isto é claro. E vamos manter este compromisso. Está firmado. Correr o risco da extinção? Os congressos editarem, por exemplo, diferentes presidentes. Mas isto são especulações. Como é que eu posso estar aqui? Como é que eu posso estar aqui a fazer futurologia? Você pode dizer que isto, e é lógico que faça isso, mas não me pode estar a perguntar agora a mim. Mas é lógico que faça este cenário e que pode escrever sobre isso, etc. Mas não vai perguntar a mim, porque eu não posso antecipar, né, o que é que se parece no Congresso. O que eu lhe posso dizer, hoje em dia, é que nós estamos com este acordo que é firmado e que esta direção do Bloco Democrático e que o que nós sabemos do Bloco Democrático é que temos vontade de quê? De continuar com a FPU. E porquê? Porque nós não estamos aqui por razões de circunstância. Isto depende da análise profunda que nós fazemos a gestão política da Angola. Nós temos um muro e precisamos de uma força grande para derrubar este muro. Eu penso que isso explica. O Bloco Democrático vai pôr à vossa disposição o seu pensamento sobre isso, muito oportunamente em brochura, a explicar o nosso pensamento sobre a FPU. Portanto, senhores jornalistas, nós, em nome dos meus colegas, que estão na mesa, os três, agradecemos as vossas perguntas pertinentes e pensamos que demos os esclarecimentos suficientes.
e, portanto, damos por encerrada esta conferência de imprensa com um forte agradecimento a todos vós pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Ainda estou, mas estou já terminado.